O 10º sinal. Quando o céu falar, a terra se calará. Eles já estão acontecendo, mas quase ninguém percebe. Na calada da noite, sinais invisíveis atravessam os céus, e a terra responde com silêncio e caos. Os antigos chamavam isso de o aviso final. A Bíblia descreve como o momento em que Deus cala as vozes humanas para falar diretamente com a criação. Mas quando o céu falar, será tarde demais para ouvir o silêncio antes da tempestade. Você já notou? Antes das maiores tragédias, a natureza fica estranhamente calma. Pássaros somem, o vento para, o ar fica pesado. Os cientistas chamam isso de silêncio sísmico. A Bíblia chama de meia hora de silêncio no céu, Apocalipse 8:1, e é exatamente isso que agora começa a se manifestar ao redor do mundo. Nos últimos meses, satélites captaram mudanças misteriosas na ionosfera, aquela camada que protege nosso planeta. Não são variações comuns, são padrões nunca vistos antes, semelhantes aos registrados horas antes do maior terremoto já documentado. Enquanto isso, áreas inteiras estão sendo evacuadas, não por ordens oficiais, mas por medo. É como se as pessoas sentissem no espírito que algo invisível está prestes a acontecer. E se eu te disser que esse padrão é o mesmo que foi registrado dias antes do tsunami, que matou mais de 200 mil pessoas em 2004, e que agora ele está de volta e se espalhando, o código escondido no céu. Eles disseram que era apenas coincidência, que padrões no céu não significam nada. Mas e se eu te contar que o mesmo alinhamento planetário que ocorreu em 79 d.C., no exato ano em que o Monte Vesúvio destruiu Pompeia, vai se repetir no próximo ano? E não é apenas astrologia popular ou superstição. Até pesquisadores sérios da NASA admitem que certas posições celestes influenciam as marés, a gravidade e até o campo magnético da Terra. Agora, imagine combinar isso com a instabilidade que já estamos vendo. Vulcões despertando em cadeias inteiras, terremotos surgindo onde nunca houve registro e mares que, de repente, avançam sobre cidades inteiras sem aviso. A Bíblia descreve esses sinais. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia entre as nações, o mar e as ondas bramando. Lucas 21:25. No mês passado, telescópios registraram uma anomalia. Um feixe de luz vindo de uma estrela próxima, que pulsou exatamente 7 vezes, com intervalos precisos, como se fosse um código. Astrônomos amadores ao redor do mundo começaram a reportar o fenômeno, mas de repente, silêncio. Nenhum grande meio de comunicação falou sobre isso. Você consegue sentir o padrão? Primeiro, um evento cósmico. Depois, silêncio na mídia. Logo em seguida, um desastre natural. Foi assim em 2011, antes do terremoto e tsunami no Japão. Foi assim em 2018, antes da erupção de Anak Krakatoa, que gerou um maremoto sem precedentes. E agora, tudo indica que está prestes a acontecer novamente. O mais perturbador é que profetas antigos, muito antes de telescópios e satélites, já haviam descrito algo semelhante. O manuscrito de Esra, encontrado em ruínas no Oriente Médio, fala de um brilho que virá do nada, seguido pela fúria do mar e do fogo subterrâneo. Esse manuscrito ficou escondido por séculos, até que foi redescoberto em 2021 e logo arquivado em um cofre de segurança máxima. Por quê? O que estão escondendo? O 10º sinal não é apenas um evento, é uma sequência. E a sequência já começou. Você está vendo as peças se encaixarem, mas a pergunta é, quando a última peça for colocada, estaremos prontos? Ou será tarde demais? O que vem a seguir não será apenas um aviso, será a resposta final. O dia em que o mar se erguerá, há uma profecia pouco citada, perdida nas páginas de livros esquecidos, que descreve algo perturbador. O mar deixará de obedecer ao seu limite.
Avançará sobre as terras como um exército enfurecido e não recuará até cumprir sua sentença. Você já reparou como, nos últimos anos, o mar parece estar mais vivo, ondas cada vez mais violentas, marés que sobem sem vento ou tempestade, portos inteiros sendo engolidos sem explicação lógica. Especialistas chamam isso de marés rebeldes, mas a origem real é muito mais sombria. No início deste ano, uma estação de monitoramento no Pacífico detectou um pulso sísmico incomum. Não foi um terremoto, mas um empurrão vindo das profundezas, como se algo estivesse deslocando massas gigantescas de água no fundo do oceano. 48 horas depois, uma pequena ilha no arquipélago de Vanuatu desapareceu. A água simplesmente tomou conta de tudo. Coincidência? Os registros mostram que, exatamente nesse período, uma erupção submarina ocorreu perto da fossa de Tonga, liberando milhões de toneladas de magma e gás. E quando o mar aquece, ele se expande, silenciosamente, mas com uma força que nenhum muro humano pode conter. E aqui está a parte que a mídia nunca divulga. Antigos registros de pescadores japoneses falam de 3 avisos antes de o mar avançar definitivamente. O primeiro é a mudança repentina na cor da água. O segundo é o silêncio absoluto das gaivotas e aves costeiras. O terceiro é a maré recuando muito mais do que o normal, como se estivesse tomando fôlego para um salto mortal. Esses 3 sinais já foram vistos em sequência na costa do Chile há apenas 2 semanas. Imagens de satélite confirmam que uma parte do litoral afundou cerca de 18 centímetros em um único dia. Mas, estranhamente, esse dado foi removido dos portais oficiais poucas horas depois. O Apocalipse descreve que as ilhas fugirão e os montes não se acharão. Apocalipse 16, 20. Parece poético, até você perceber que já temos tecnologia para medir essas mudanças em tempo real. E os resultados confirmam que algo está empurrando as placas tectônicas com intensidade crescente. Será uma série de eventos interligados, como se a Terra estivesse tentando se ajustar antes de um grande colapso. E quando esse colapso vier, não teremos horas de aviso, teremos minutos. E enquanto o mar se prepara para engolir, o fogo nas entranhas da terra desperta para o seu último ato. Quando os Vulquis falam, se o mar avança, o fogo não fica para trás, e a Bíblia já alertava, o céu se recolherá como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas serão movidas do seu lugar. Apocalipse 6,14. Hoje, a ciência confirma. Os vulcões do planeta estão entrando em um ciclo de atividade incomum e alguns deles estavam adormecidos há séculos. Em abril, o vulcão Klyuchevskoy, na Rússia, lançou uma coluna de cinzas a mais de 20 quilômetros de altura. O que ninguém te contou é que sensores sísmicos detectaram vibrações semelhantes em 8 outros vulcões no cinturão de fogo do Pacífico. No mesmo dia, é como se algo estivesse acendendo fusíveis no subsolo, um por um. Mas o mais perturbador é o caso de Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias. Cientistas afirmam que parte de sua encosta está instável e, se deslizar para o mar, poderá gerar uma onda de até 500 metros, capaz de atravessar o Atlântico e atingir as costas das Américas em poucas horas. Não é teoria conspiratória. É cálculo geofísico registrado em publicações oficiais. Lendas havaianas falam que, antes de um grande cataclismo, o fogo e a água dançarão juntos no horizonte. Hoje, satélites já registram plumas de vapor gigantescas no Pacífico, formadas quando erupções submarinas esquentam a água a temperaturas absurdas. Isso muda correntes marítimas, altera padrões climáticos e, sim, acelera o derretimento de geleiras a milhares de quilômetros dali.
Você sabia que a Islândia, um dos países mais monitorados do mundo geológico, registrou mais de 20.000 pequenos tremores em apenas 3 dias? Isso não é um dado comum, e os geólogos já admitem que um evento de magnitude histórica pode acontecer a qualquer momento. O Apocalipse menciona que nos últimos dias o sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue. O curioso é que erupções massivas lançam tanto pó e enxofre na atmosfera que bloqueiam a luz do sol por meses, causando noites vermelhas e um frio repentino, mesmo no verão. A última vez que isso aconteceu foi em 1815, com a erupção do Monte Tambora, e o ano seguinte ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Se algo assim ocorrer agora, com a economia global frágil, seria o gatilho perfeito para a fome em escala planetária. E aqui está o elo que poucos percebem. O mar que avança e os vulcões que despertam são parte de um mesmo mecanismo, movido pelas placas tectônicas e alimentado por uma pressão interna que cresce a cada dia. Não são eventos isolados. São peças de um relógio que está prestes a tocar o último alarme. Mas antes que o último alarme soe, o céu dará seu próprio aviso e será impossível ignorar. Quando o céu se abrir, antes que a terra complete seu ciclo de destruição, o céu dará um aviso. E esse aviso não virá em palavras, mas em luz e fogo. O profeta Joel já tinha dito: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Joel 2:30. Hoje, a ciência chama esses prodígios de meteoros, auroras e tempestades solares extremas. Nas últimas semanas, algo curioso aconteceu. Auroras boreais foram vistas em países onde nunca deveriam aparecer, como Brasil, Espanha e Índia. Isso significa que o campo magnético da Terra está enfraquecendo em certos pontos, permitindo que partículas do Sol entrem e iluminem céus que deveriam permanecer escuros. Esse fenômeno é lindo, mas também é um aviso. O mesmo enfraquecimento que permite auroras também deixa nossos sistemas elétricos vulneráveis. Uma tempestade solar como a de 1859, conhecida como Evento Carrington, poderia apagar comunicações no planeta inteiro, e não para por aí. Observatórios no México e na Austrália registraram quase simultaneamente um clarão vindo do espaço profundo. Não foi um meteoro comum, foi um bólido, um corpo rochoso que explodiu na atmosfera com a força de várias bombas nucleares. E ele passou despercebido para a maioria, porque caiu sobre o oceano. Se tivesse atingido terra firme, a história agora seria outra. O mais estranho é que exatamente 3 dias antes, satélites captaram sinais de rádio vindos de uma galáxia a milhões de anos-luz, repetidos a cada 16 horas. A ciência oficial diz que são pulsares. Mas e se forem, como dizem algumas profecias, o toque de trombeta para as estrelas e para a Terra? Há também relatos recentes de serpentes de luz cruzando o céu em regiões do Oriente Médio e África. Pastores e viajantes afirmam que essas luzes se movem de forma diferente de meteoros, quase como se estivessem vivas. Na tradição apocalíptica, seriam os mensageiros de fogo, enviados para avisar que o trono de Deus se aproxima para julgar. E aqui está o ponto que conecta tudo. O mar que se revolta, os vulcões que despertam e o céu que se abre não são sinais isolados. Eles são partes de um código final, um roteiro escrito há milhares de anos e que agora começa a ser representado diante dos nossos olhos. E quando todos os sinais se alinham, a última porta se fecha e não há retorno. A porta que se fecha. Há um momento na narrativa bíblica em que Deus não envia mais sinais, mas sim a execução do juízo. É como no tempo de Noé, e o Senhor fechou a porta. Gênesis 7:16. Até aquele instante, quem quisesse entrar na arca podia, mas quando a porta se fechou, o destino já estava selado.
Hoje estamos vivendo algo semelhante. Todos esses sinais, mar, fogo, céu, não são apenas coincidências caóticas da natureza. Eles são um chamado final para que a humanidade desperte antes que a porta se feche novamente. Profetas antigos falavam que haveria um dia único, diferente de todos os outros, em que a luz e as trevas se encontrariam no mesmo horizonte. O Apocalipse descreve que o sol se escurecerá e a lua se tornará como sangue, enquanto as estrelas cairão do céu. Os astrônomos já sabem que, nos próximos anos, teremos uma sequência rara de eclipses e luas de sangue coincidindo com períodos de forte atividade geológica. O perigo é que muitos veem isso como eventos bonitos para fotos, quando, na verdade, podem ser as últimas marcações no relógio profético. Imagine, o mar recuando como nunca, o chão tremendo sob seus pés, o céu ficando vermelho e um silêncio absoluto tomando conta. É nesse instante que, segundo as Escrituras, o Filho do Homem virá nas nuvens com poder e grande glória. Mateus 24:30. Mas aqui está o detalhe que poucos pregadores ousam dizer. O retorno não será apenas para salvar, será também para julgar. E todo julgamento começa pela casa de Deus. Ou seja, não adianta apenas conhecer as profecias, é preciso estar pronto para viver de acordo com elas. Os que ignorarem os sinais sentirão o peso das ondas, o calor do fogo e o estrondo do céu. Os que atenderem ao chamado encontrarão refúgio, ainda que o mundo ao redor desmorone. E essa, talvez, seja a última vez que você ouve esse aviso antes que a porta se feche. Se você chegou até aqui, é porque sabe que algo está diferente. Algo está perto. Mas no próximo vídeo, vou te mostrar o sinal que está acontecendo agora, escondido a olhos nus, e que confirma que o tempo se esgotou. Se você quer estar preparado, não perca. O pulsar oculto entre o céu e a terra. Quando olhamos para o céu, a maioria vê apenas estrelas cintilando, um espetáculo belo, mas distante. Porém, por trás desse brilho tranquilo, pulsa um código secreto, uma linguagem antiga que só poucos conseguem decifrar. É como se o próprio universo estivesse enviando mensagens cifradas, sinais que indicam que o tempo está se esgotando e que a criação está se preparando para uma mudança drástica, irreversível. Esses sinais não são meras coincidências, nem simples caprichos da natureza. Eles são os ecos de uma ordem maior, uma sinfonia cósmica que já começou a soar com intensidade crescente. A ionosfera, que envolve a Terra como um escudo invisível, tem registrado variações que ultrapassam o que a ciência pode explicar. Ondas eletromagnéticas se comportam de maneira errática e tempestades solares surgem com mais frequência, como se o Sol estivesse acordando de um sono milenar para mostrar sua fúria. Mas não são apenas fenômenos físicos. Por trás de cada terremoto que estremece o solo, por trás de cada tsunami que devasta as praias, por trás de cada erupção vulcânica que lança fogo e fumaça aos céus, existe uma mensagem espiritual que poucos estão prontos para ouvir. A Bíblia, que há milênios prevê esses eventos, não fala de destruição sem propósito. Ela alerta para um momento de ajuste final, onde o humano será confrontado com sua própria condição diante do divino. Você já sentiu, em alguma noite silenciosa, um arrepio inexplicável, uma sensação de que o ar estava carregado de algo além do natural? Isso é porque, em níveis que ainda não compreendemos plenamente, a Terra e o céu estão se comunicando. O silêncio sísmico que antecede uma grande catástrofe é como a respiração profunda de um gigante prestes a despertar. Os antigos profetas sabiam disso. Eles descreviam o céu como uma tela onde as forças celestes pintam avisos através das estrelas, dos cometas e das tempestades.
Hoje, a tecnologia moderna nos permite captar sinais antes invisíveis. Satélites registram pulsares que emitem códigos repetitivos, quase como trombetas cósmicas, enquanto o campo magnético terrestre se fragmenta, abrindo portas para radiações solares que podem paralisar cidades inteiras. Essa conjunção de eventos é a evidência de que estamos vivendo o prelúdio do que foi anunciado há milênios. O momento em que o céu vai falar e a terra se calará. E o que significa essa fala do céu? Não espere vozes ou trovões que possam ser facilmente interpretados. Será uma manifestação tão grandiosa, tão avassaladora, que o silêncio que a precederá será mais eloquente do que qualquer som, um silêncio carregado de expectativa, medo e reverência. É o instante em que o homem perceberá sua pequenez diante do poder divino, o instante em que a natureza mostrará seu rosto indomável, e o espírito humano será convidado a escolher seu caminho. Esse chamado é urgente e inevitável. A Terra está se movendo para um novo ciclo, um ciclo onde as antigas regras serão quebradas e uma nova ordem será estabelecida. O mar que se ergue, o fogo que desperta e o céu que se abre são as pinceladas finais desse quadro apocalíptico. Para alguns serão o juízo, para outros a redenção. Mas para todos será o momento de olhar para cima, para dentro e para além, em busca de respostas. Porque quando o 10º sinal soar, não haverá espaço para dúvidas, apenas para a decisão que define o destino eterno. Até o próximo vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para acompanhar tudo sobre Apocalipse 2025.